Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar a Deus, clamando a Ele que nos abençoe, que nos guarde durante esse momento para nós podermos ouvir a Sua palavra e entender da melhor maneira. Curve a cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, Senhor da salvação, agradecemos por Tuas bênçãos que sobre nós tens derramado. Agradecemos pelo Teu perdão, agradecemos pela salvação e agradecemos pela oportunidade de sempre ouvirmos a Tua palavra e assim andarmos conforme os Seus ensinamentos. Fala conosco neste momento e nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é o livro? Marcos capítulo 5 ou 4? Capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós vamos hoje finalizar o livro de Marcos. Marcos capítulo 4. Acompanhem a leitura, por favor, amados irmãos. Marcos 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar os seus assentos. Até aqui nós falamos sobre os mistérios do reino do Filho de Deus. Agora nós estamos a entrar no momento em que há a apresentação, a revelação do poder do Senhor Jesus, do Rei da Glória, do Filho de Deus, diante da natureza. Meus amados irmãos, o título para a nossa mensagem é Fé em meio a tempestades. Fé em meio a tempestades. Todos nós em algum momento enfrentamos tempestades na vida. E elas vêm de forma inesperada muitas vezes e ameaçam afundar a nossa fé. Algumas vezes nós somos levados a nos afastar do Senhor. Em muitos lugares, incluindo na nossa comunidade, no contexto em que nos encontramos, às vezes nós temos medos, por causa das turbulências da vida, temos medos de muitas coisas. E aqui, principalmente, em Angola, temos medos de feitiçarias e de feiticeiros. Se virmos uma galinha aí na rua, nós passamos longe, corremos e nós começamos a conectar tudo à galinha que nós vimos na rua.
temos medos das forças da natureza, de espíritos maus. Nós temos medo dos problemas sociais e todos esses medos às vezes nos paralisam, nós não conseguimos ir à frente nem atrás. Mas a história de Jesus, acalmando a tempestade, vai nos mostrar que mesmo nas situações mais aterradoras, mesmo nas situações mais perturbadoras, mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos confiar, porque há um Deus sempre presente e há um Deus poderoso que nos acode nos momentos de dificuldade. E esse Deus transmite segurança, esse Deus transmite a paz que excede todo entendimento. Então nós vamos mergulhar hoje nessa passagem de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, para dessa passagem nós podermos aprender sobre o que o Senhor então quer de nós. Meus amados irmãos, Marcos capítulo 4, 35 a 31, tem um cenário simples. Se nós observarmos aqui a narrativa, Jesus e seus discípulos atravessam o mar da Galileia depois de um tempo de grande trabalho. Vamos nos lembrar que ele estava ensinando por parábolas e durante todo esse tempo, durante todo o dia, ele estava ensinando o público e às vezes pegava os seus discípulos em parte e os mostrava ou os dizia o significado das parábolas. Ao final do dia, ele estava exausto, sendo Deus e ao mesmo tempo homem, ele estava exausto, estava cansado, muito cansado. E ele então diz aos seus discípulos, versículo 35, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Então Jesus disse, olha, vamos para a outra margem. Então eles tinham que sair daí, de Cafarnaum, onde se encontravam, para as partes do Genezaré, onde encontraram aquele endemoniado gadareno. Nessa caminhada, uma tempestade se levanta, porque um vento impetuoso aparece, e aí as ondas começam a varrer o barco, levando o barco de um lado para o outro. Automaticamente as águas começaram a encher o barco, e os discípulos que estavam no barco começaram a ter medo de morte. Porque, logicamente, se você está no meio do mar, de repente o barco começa a se encher de água, há uma grande probabilidade de afundamento e, consequentemente, de mortes. É nesse instante em que eles olham para o mestre, e o mestre estava na popa. A popa é a parte traseira do barco, aquele que dá estabilidade ao barco. E Jesus estava lá, reclinado a sua cabeça, dormindo profundamente. Lembrem-se que o Senhor estava cansado. Ele era Deus, mas era homem. E provavelmente ele tivesse dormido tão logo, tivesse subido ao barco. Desde o início da caminhada ele foi mesmo, porque estava extremamente cansado. E aí então o barco é varrido. A expressão utilizada pelos apóstolos nos 3 evangelhos para indicar elailaps, que significa um furacão, é como se fosse uma maremoto que estava a acontecer ali. Conforme diz o William Hendricks, um distúrbio atmosférico aterrorizante. Então não era um simples vento, uma simples onda, e qualquer pessoa ao ver podia falar, não, vamos nadar daqui até ali e a coisa foi resolvida. Não era isso. Era como se fosse um furacão. Era algo terrível. E aí então eles olham para o Senhor dormindo e eles dizem, ei, você não está nem aí para nós? Você não se importa com nós? Não, você está a ver que a morte está à espreita, está olhando para nós, e você, o nosso mestre, está aí, deitado, dormindo profundamente. Exatamente isso que eles queriam dizer ao dizerem, mestre, versículo 38, mestre, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer e você não se interessa por nós. Somos teus discípulos e nem consideração a nós você tem. Nesse desespero dos apóstolos, o homem-deus, tranquilo, levanta-se e certamente percebeu que aquele vento, aquela tempestade e aquelas ondas varriam o barco. Mas ele não levantou apavorado. Levantou-se
não disse nada a ninguém. A primeira conversa dele seria com a força da natureza. E aí então o texto vai nos dizer, e ele despertando, versículo 39, repreendeu o vento. Primeira coisa, vento, estás repreendido. Segunda coisa, ele vai agora se dirigir ao mar e vai dizer: mar, acalma-te, desce, ondas, parem. Parem. Tanto o vento quanto o mar e as suas ondas obedeceram à voz do Todo-Poderoso Filho de Deus. E o texto sagrado afirma que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Segundo os estudiosos dessas coisas, vão dizer que muitas vezes quando há grandes ventos e grandes ondas, mesmo quando o vento para, as ondas não param. Logo em seguida, as ondas continuam. Mas há um fenômeno diferente aqui. Quando o Senhor manda parar o vento, manda parar o mar, tudo em harmonia e sincronia, há uma parada completa e repentina. Porque a voz do Todo-Poderoso, nada nem ninguém pode manter-se de forma diferente se não obedecer. Essa é a história. Essa é a narrativa, uma narrativa conhecida por todos nós, muito impactante. Mas o que essa narrativa quer nos ensinar hoje? Olha, vai nos ensinar pelo menos, meus amados irmãos, 3 coisas. Primeiramente, essa experiência dos discípulos vai revelar a nós que devemos confiar nos comandos de Jesus. Primeiro, devemos confiar nos comandos de Jesus. Segundo lugar, essa narrativa vai nos ensinar que precisamos ter confiança no Senhor Jesus diante das tempestades ao longo da travessia. Precisamos ter confiança no Senhor Jesus diante das tempestades ao longo da travessia. E num terceiro momento, vai nos ensinar que nós precisamos confiar no amor e no poder do Senhor Jesus. Precisamos confiar no amor e no poder do Senhor Jesus. Então caminhemos para ver essas lições importantes. Primeira coisa, confiança nos comandos de Jesus. Quando eu falo nos comandos, não é que Jesus tinha uns comandos de pessoa assim e mandava os comandos para ele guerrear, não. Os comandos aqui são os dizeres, quando o Senhor diz alguma coisa e nós obedecemos. Então o Senhor Jesus vai dizer aos discípulos: passemos para a outra margem, segundo aí o versículo 35. Passemos para a outra margem. Devemos entender isso como uma ordem que não é apenas um convite vago, vamos para a outra margem, mas é uma declaração com propósito. Com propósito. E quando o Senhor Jesus diz passemos para a outra margem, é porque Ele vai garantir com que a travessia aconteça de forma tranquila, ou pelo menos que aconteça de fato, independentemente daquilo que venha acontecer ao longo do percurso. E quem obedecer o Senhor nessa travessia, vai chegar no destino final. Quem obedecer o Senhor nessa travessia, vai ver o que está além da margem, conforme nós podemos ver. Mas o Senhor, e esse é um detalhe interessantíssimo, irmãos, prestem atenção. O Senhor não disse, passem para a outra margem. Ele não disse isso. O Senhor disse o quê? Passemos para a outra margem. Ele se incluindo nessa travessia, de um lado do mar para o outro lado. Isso quer nos ensinar que nós não conseguiremos passar para a outra margem se o Senhor Jesus Cristo não estiver no barco. Não conseguiremos, de fato. Não conseguiremos. Sozinhos nunca conseguiremos fazer a tão esperada travessia que eles queriam fazer para sair de um lugar tumultuado para ir para um lugar onde poderiam encontrar descanso. Sozinhos nunca chegaremos a outra margem. Não importa quantas habilidades você tenha de nadar. Se você é bom, olha, temos um amigo, o irmão Sebastião, o mais conhecido por Bilson. O Bilson não vê só a barriga dele assim, grande. Ele nada muito. É bom mesmo. Se ele está por perto e você está a afundar, relaxa. Afunda relaxadamente porque ele vai te salvar. Ele é bom.
Agora, nem as habilidades do Wilson vão permiti-lo atravessar os dilemas e os problemas da vida sem a presença de Jesus Cristo. É necessário que Cristo esteja presente no barco, na nossa vida, para que nós consigamos atravessar os dilemas da vida. Então, somente com Ele no barco é que a nossa vida pode encontrar aquele descanso necessário. Nesse sentido, eu quero que a igreja entenda que nenhum plano da nossa vida terá uma realização completa e satisfatória sem a bênção da presença do Senhor Jesus Cristo. Se você acha que você pode caminhar sem Jesus, todos os teus planos serão frustrados. Todos eles. O Senhor Jesus, e eu já falei isso no sermão passado, o Senhor Jesus mesmo é quem declara que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu já disse e volto a dizer, irmãos, é melhor nós passarmos a acreditar nessa declaração do Senhor Jesus. Porque tudo que nós temos feito sem Ele, não pensa que é um plano completo e que vai nos trazer felicidade eterna. Olha, deu certo, eu até nem orei, deu certo, beleza, deu certo. Deu certo aqui na terra. Isso vai levá-lo para mais perto de Deus? Vai cooperar para uma proximidade com o Senhor e para a tua vida eterna? Não, você não convidou o Senhor Jesus. Sem Ele, como diz Salomão, é vaidade de vaidade, é correr atrás do vento. Já sei. Imagina você correr atrás do vento. Onde é que você vai lhe pegar? É exatamente isso. Atravessar sem Jesus é um ato de imprudência. Só mesmo uma pessoa sem juízo ou uma pessoa não regenerada é capaz de pensar sair de um lugar para outro sem o Senhor Jesus. Mas outro detalhe importante é, muitas pessoas dizem sim ao Senhor Jesus apenas de boca para fora. Eles não calculam o preço da caminhada ou da travessia. Vejam o versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Tentem imaginar, quando todos eles saíam para seguir o Senhor Jesus Cristo, eles estavam a pensar, é possível encontrar turbulência no mar, então vamos nos precaver. Será que pensaram isso? Algumas vezes nós também temos aceitado Jesus assim. Ouve o Evangelho, fica emocionado. Lembram da mensagem antepassada, dos tipos de solos, que são os tipos de coração. Um dos corações é qual? É aquele em que a semente é solo rochoso, em que a semente não encontra raiz, e vindo o sol, aquilo é que seca e acabou. São esses. Você fala o Evangelho, ele acredita facilmente, mas depois o Evangelho desaparece, meus amados irmãos. Então eles seguiram o Senhor, foram sem calcular os prejuízos que poderiam ter, sem calcular o preço do percurso, e eles seguem a Jesus, então, sem compreender verdadeiramente o pleno significado de seguir a Cristo. E eu queria chamar uma atenção a todos que estão aqui hoje. Muitos aqui são cristãos, ou muitos se dizem cristãos, mas quando chega ou surge o primeiro problema, eu já disse também isso, vocês negam a fé, vocês abandonam os cultos, vocês abandonam os grupos em que fazem parte da mocidade, da SAF, grupos corais, encontros, não sei, vocês abandonam. No primeiro até às vezes não é um problema grave. Se desentendeu com o irmão, já abandonou a igreja. Mas assim você entende não? E se desentendeu com o irmão, abandonou a igreja? E se desentendeu com o pastor, vai ser como? Aí não acabou. Até nem perto da igreja vai passar, ué. Nós temos que ser maduros, irmãos. Temos que ser maduros. Temos que aguentar os embates da vida. Às vezes confronto com a liderança da igreja e você permanecer firme, buscando resolução por meio da oração. Não desistir na primeira oportunidade. Temos que calcular. Ser discípulo de Cristo exige perseverança, convicção. Convicção. Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem. Somos, porém, aqueles que perseveram até ao fim. O discípulo não pode. Então, quando nós vamos aceitar Jesus
nós precisamos entender que o Senhor Jesus é o nosso bem mais precioso. Não importa o que aconteça durante a travessia, nós permaneceremos firmes. 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 Meus amados irmãos, a pergunta para a transição para o segundo tópico: por que é necessário a presença do Senhor Jesus na travessia? Por que Jesus tem que estar quando nós vamos atravessar o mar revolto, os problemas da vida? E por que é que nós temos que calcular o preço antes de nós seguirmos Jesus? A resposta está nos versículos seguintes. Por causa das grandes tempestades que nós vamos enfrentar pelo caminho. Portanto, nosso segundo tópico: confiança no Senhor diante das tempestades ao longo da travessia. Olha só, versículo 37 a 38. Diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Veja só. Mateus escreve esse mesmo momento da seguinte maneira. Ele diz que os discípulos falaram assim: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Lucas escreve da seguinte maneira: Mestre, estamos perecendo. Marcos vai narrar da seguinte maneira: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Os três estavam falando a mesma coisa. Provavelmente, no momento do desespero, cada um dos discípulos estava clamando uma outra coisa. Enquanto o outro está a dizer: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. O outro está dizendo: Mestre, estamos perecendo. Enquanto os outros estão a dizer: Mestre, não te importas que pereçamos? Tu olhas para nós morrendo, e você dormindo sem fazer nada. As tempestades da vida causam medo, pavor, temor. E às vezes levam-nos a acusar a única pessoa que pode nos salvar exatamente desse problema, como aconteceu aqui com os discípulos. Meus amados irmãos, o caminho não é fácil. Para nós chegarmos até a outra margem, o caminho não é fácil. As lutas são diversas. Muitas vezes serão problemas bem maiores do que nós imaginávamos. Nós nos espantamos. Nada. Não acredito. Mas é esse o problema que Deus trouxe a ti. Muitas vezes esses problemas serão maiores do que a nossa própria condição de solucionar. Então nós podemos ser pegos de surpresa, como os discípulos. Eles esperavam que teria esse problema pelo caminho? Não esperavam. Foram surpreendidos. E na surpresa que eles tiveram, eles precisariam saber lidar. Quando muitas vezes somos surpreendidos por problemas, nós temos esse comportamento deles, só que nós não falamos como eles. Nós às vezes falamos assim: Deus me abandonou, não é verdade? Quem aqui nunca pensou assim: Deus me abandonou? Às vezes é só porque não tem comida em casa, não é porque, sei lá, já está quase a morrer, marido lhe deixou, mulher lhe deixou, os filhos, se aconteceu uma doença grave. Não é por causa disso. É só mesmo porque no período da manhã não apareceu o pão para matar bichão. Começa já a pensar assim: Deus não me ama, Deus me abandonou. Só se desentendeu com uma pessoa: Deus não me ama, Deus me abandonou. E começamos a fazer muitas perguntas. Começamos a falar: eu não mereço isso. O que é que eu fiz para merecer isso? Isso é injusto. Será que Deus não está vendo? Eu que cultuo a Deus, eu que sou serva de Deus, eu que oro, eu que dou dízimo. Já viram aquele fariseu? Lembram, né? Já viram o fariseu? Um único problema, às vezes um simples problema, te torna fariseu. Meus amados irmãos, a realidade nua e crua é que na vida cristã, o cristão também foi feito para sofrer, ele não está isento de dificuldades. Você não aceita Jesus para parar de sofrer, como aquelas igrejas falsas dizem: venha aí, pare de sofrer. Não, no verdadeiro cristianismo você não aceita Jesus para parar de sofrer. Não é não.
Portanto, você deve calcular o preço, os custos. Porque você não está aqui para o teu sofrimento acabar. Muitas vezes, meu amado irmão, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a coisa aperta mais, não é verdade? Aquele fio que estava só assim, ainda um pouquinho largo no pescoço, não começa a apertar mais. Não começamos a ser afogados cada vez mais. Ser cristão não é significado de falta de problema. Pelo contrário, algumas vezes os problemas aprimoram, aprofundam, para que a nossa fé seja provada e aprovada por Deus. E aprovada por Deus. O engano dessas falsas religiões, de que o cristão ou venha para Cristo e para de sofrer, que você foi feito para ser vitorioso, a tua vitória tem sabor de mel. Esse engano é de falsos profetas, de homens diabólicos, que têm levado muitas pessoas ao inferno. Porque quando um problema surge, essas pessoas não conseguem entender que elas também podem sofrer, mesmo sendo cristãos. Nós somos prometidos por Deus a nunca mais sofrermos, não aqui na terra. Onde? No novo céu e na nova terra. Não é aqui, meus amados irmãos. Não é aqui. Não é aqui, definitivamente não é aqui. Então, é bom nós nos lembrarmos que algumas vezes vamos enfrentar problemas que vão além daquilo que nós pensamos e além das nossas forças, e nós precisamos lutar para vencer. Mas olha só, há um contraste muito importante nesses versículos 37 e 38. Primeiramente, quando nós pensamos na agitação do mar, essa agitação do mar vai revelar para nós a nossa alma que é sem fé. Os discípulos, por exemplo, se vocês se lembrarem, não eram pescadores, muitos deles. Nós já não meditamos aqui nas mensagens anteriores de que o Senhor os encontrou no mar e eles deixaram as suas redes e foram seguir Jesus. Então eles eram feras no mar, não é verdade? Nadavam muito bem. Mas nem a sua experiência os livrou do pavor, da força da natureza. Se Cristo não estivesse ali, eles teriam morrido. Por isso, muitas vezes, é importante entendermos que as agitações que nós temos podem revelar também aquilo que nós somos. Você começou a reclamar, começa já a pensar, a minha fé é fraca. Começou a reclamar continuamente, já não consegue parar de reclamar. Eu acho que não sou crente, eu não confio em Jesus. Porque se eu confiasse, eu não estaria a reclamar, estaria a fazer o quê? A orar. Joelhos no chão, orando, clamando para que Cristo me ajude diante do problema em que eu estou a passar. O descanso de Jesus Cristo vai revelar o seu controle absoluto. Olha só o contraste. Imaginem o primeiro versículo, que é o versículo 37. Tempestade, grande temporal, pavor, medo, clamor do discípulo aqui, outro discípulo clamando ali, outro clamando acolá. E por outro lado, o versículo 38 vai nos demonstrar calma, tranquilidade, paz, descanso. É Jesus que está descansando, mostrando para nós. Ele está no controle de todas as situações. Nós muitas vezes somos movidos de um lado para o outro, varridos de um lado para o outro, mas nunca o Senhor. Por isso é que quando nós nos agarramos a Ele, nós nos mantemos firmes. Não somos levados de um lado para o outro, porque Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso pilar. Ele é a pedra angular que dá o sustento à vida da igreja, à vida de todos os seus eleitos. E por último, a acusação dos discípulos mostra para nós que muitas vezes nós nos sentimos abandonados e que não há necessidade de nos sentirmos, porque o Senhor está sempre lá e sempre lá, cuidando de nós. Muitas vezes, talvez mesmo sempre, quando nós acusamos Deus, falando que Deus não se importa conosco, sabe o que é que nós estamos a dizer para as pessoas e para Deus? Se você fizer isso, eu já vou te dizer, ou vou pensar isso de você. Você começou a falar, Deus não me gosta, Deus não me ama. Você está a falar, eu sou frágil, eu sou fraco,
eu sou limitado, eu sou impotente, eu sou insuficiente, eu preciso de ti, Deus. Eu preciso de ti, Deus. É o que você quer. E é bom que você faça isso. Mas é bom que você termine falando, eu preciso de ti, Deus. Porque se você avançar um pouquinho e atravessar essa linha vermelha, você vai apostatar da fé e vai falar, também não te quero mais, Deus. Um verdadeiro discípulo não atinge a esse nível. Meus amados irmãos, então a pergunta para a transição para o nosso último ponto é: por que devemos confiar no Senhor Jesus diante das tempestades? Nós falamos que temos que confiar porque Ele está no barco, reclamamos, mas o Senhor está lá. Por que devemos então confiar nele? E a resposta está nos versículos seguintes, 39 a 41. Por causa do amor e do poder de Jesus Cristo sobre as forças da natureza. Portanto, o nosso terceiro tópico é confiança no amor e no poder de Jesus. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: mas pense. Quer dizer, é muito complicado. E nós somos complicados. Eu sei que tem muita gente que não aceita que é complicado. Nós somos complicados. Os homens normalmente falam, mulher é muito complicada. Mas as mulheres também falam, mesmo que as escondidas, mas falam, homem é complicado. Nunca sabe o que é. Parecem crianças. Mas olha, ao fim e ao cabo, todos nós somos mesmo complicados. Mas então, você está para morrer. Você olha para os ventos e fala assim, você nunca vê que nós estamos para morrer? Não faz nada. O Senhor levanta, faz alguma coisa, mas você então é quem? Então o que é que vocês querem? O que é que as pessoas querem? Que eu resolva ou que não resolva? Mas nós somos assim. Nós vivemos constantemente atormentados, com corações turbulentos e ao mesmo tempo também apavorados com o sobrenatural e com o poder daquele que é superior a nós. Alguns detalhes importantes aqui. O Senhor Jesus acalma a tempestade com uma palavra. Com uma única palavra. Ele não precisou de esforço. Ele não precisou mandar, olha, traga uma galinha, mata um cabrito, traga o pano vermelho, põe aí e esse vento aqui vai parar. Ele não precisou disso, porque isso é feitiçaria, isso é mundo oculto. O Senhor é Deus poderoso, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Com uma palavra, Ele disse, e tudo voltou ao seu devido lugar. Como uma pessoa, o mar obedeceu. Como uma pessoa, o vento obedeceu. As pessoas não obedecem tanto quanto a natureza. As pessoas são a criação mais rebelde criada por Deus. Mas nós somos chamados à obediência. O que isso vai revelar? O fato do Senhor Jesus Cristo acalmar a tempestade com uma única palavra. Vai revelar exatamente que Ele está no controle de toda a situação, que Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, tem autoridade sobre a natureza, sobre espíritos maus, sobre tudo aquilo que nos aterroriza e nos amedronta, e que o Senhor Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus, e nele nós podemos confiar. Um segundo momento que é a censura que o Senhor Jesus Cristo faz aos discípulos. E Ele diz, por que sois tão medrosos? Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? O Senhor vai mostrar para nós que o medo é oposto à fé. Se você tem fé, você não vai ter medo. Abram comigo Hebreus capítulo 11, que vocês verão. Diz assim, o texto sagrado, muito conhecido. Ora, a fé é
a certeza. Se você tem certeza de alguma coisa, vai ter medo. Não. Olha, por exemplo, eu já tenho certeza, olha lá, vamos usar algumas questões aqui. Eu já tenho certeza que o meu time vai ganhar. Essa certeza aqui de uma convicção baseada em fundamentos bem enraizados. A ideia é como se você já tivesse visto a vitória. Você não vai ter medo, mas continua aqui. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Portanto, se você tem fé, você não vai ter medo. E é isso exatamente que o Senhor vai dizer para eles. Porque sois assim tão medrosos. Como é que vocês não têm fé? Como é que vocês não têm fé? Provável que o Senhor não esteja a dizer que eles não tivessem nenhum tipo de fé. Porque se eles não tivessem nenhum tipo de fé, eles não poderiam se dirigir ao Senhor Jesus para dizer: não vai fazer nada, Senhor. Eles tinham fé de que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Eles já tinham visto algum milagre. A ideia é, eles mostraram fraqueza desnecessária no momento em que o Senhor estava lá para resolver a situação. Ou eles poderiam simplesmente pensar: o Senhor está aqui, fiquem tranquilos, nada vai acontecer, qualquer coisa Ele vai resolver. E por fim, a reação dos discípulos, quando dizem: quem é este? Eles se maravilham. E aí esse temor reverente deve nos levar a entender a importância de nós conhecermos melhor o Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus para vocês? É importante nós vermos que o texto não dá a resposta. O texto termina exatamente assim. Exatamente assim. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os versículos seguintes começam pelo capítulo 1, versículo 1. Entremente chegaram a outra margem. Espera aí, a resposta. Quem é este? Cada um de nós precisa responder no seu íntimo. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus na tua vida e para a tua família? Cada um de nós precisa responder isso. Por isso termina com uma interrogação, necessitando de uma resposta individual de cada um de nós. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? É apenas um mestre? Apenas um sábio? É apenas um homem da moral? É apenas um grande homem da história da humanidade? Ou o Senhor Jesus Cristo é Deus da tua vida, que está no controle de tudo, e que veio para te salvar, e que vai fazer a reconciliação da tua vida com Cristo, ou melhor, com Deus por meio do seu sangue, trazendo a paz em tua vida. Quem é o Senhor Jesus Cristo para vocês? Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiramente, viva sem medo dos espíritos maus e das feitiçarias. Eu estou a frisar isso porque esse é o medo que nós temos. Se você luta contra o alcoolismo, contra a bebida alcoólica, não é porque você foi enfeitiçado, você está lutando contra um pecado. Assuma isso e vamos trabalhar para vencer. Se você luta contra a imoralidade, toda mulher que aparece à tua frente, você precisa delas, possuí-las, não é porque você foi enfeitiçado, também no teu pecado, a natureza pecaminosa mesmo. Lute, lute. Não vamos atribuir ao coitado do diabo todos os nossos problemas pecaminosos. Isso é de nós mesmos. Então, meus amados irmãos, não tenhamos medo, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre todos os espíritos maus, todas as forças mais, toda a força da natureza. E o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 15 afirma que nenhuma maldição pode atingir aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. E Paulo fala aos Romanos: quem tentará acusação contra os filhos de Deus, contra os eleitos de Deus? Se é Deus mesmo quem nos salva por meio de Jesus Cristo, justificando-os.
Não há nada que nos possa afastar do Senhor. Por isso nós não podemos começar a dar confiança a essas coisas de feitiçaria, aos espíritos maus, a tanta superstição. Joga comida para alimentar teu tio, faz isso para aquilo, faz aquilo. Joga isso para fora. Você é cristão. Sirva a Deus. Morreu um familiar, tem que amarrar a corda, tem que fazer isso, tem que xinguilar não sei durante quanto tempo, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Você é cristão. Não existem essas coisas. Quem cobre nós é o Espírito Santo. Não são essas folhas, esses fios, essas cordas. Abandonem isso. Enfrentem as potestades e os poderes dos ares malignos com a palavra de Deus, com o poder do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, clame a Jesus nos momentos de desespero. Em vez de você acusar a Deus, em vez de começar a pensar coisas erradas dos irmãos, ore a Deus, diga, socorra-me, Senhor. Socorra-me, Senhor. Em terceiro lugar, mantenha o Senhor Jesus no centro da tua vida e no centro da vida da tua família. Se Ele está no barco, a tempestade pode até vir, mas não vai te destruir, não vai destruir a tua família, porque Ele está contigo, Ele está na tua família, Ele governa a tua família. Então faça de Cristo a prioridade para a tua vida, faça de Cristo a prioridade para a tua família. Isso significa o quê? Trazer a tua família constantemente à igreja e ponto? Não! Isso significa que você precisa ter culto familiar em casa, precisa ler a Bíblia em casa, precisa orar em casa. Quando surgir problema, ore em casa. Ensine a vida piedosa em casa aos teus familiares. Em quarto lugar, tenha fé mesmo quando não vê solução alguma. Deus pode agir de formas inesperadas. E Deus muitas vezes age de forma miraculosa no mistério mesmo. Parece meio pentecostal, né? Mas Deus age no mistério. Nós não conseguimos entender o agir de Deus. Nós não conseguimos perceber às vezes como Deus lida conosco. Mas meu irmão, mesmo que você achar que não está vendo nenhuma solução, Deus está no controle de tudo. Acredite que Ele tem o controle e entrega tudo a Ele. Nós cantamos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo. O que adianta cantarmos se nós não estamos a viver? Em quinto e último lugar, adore ao Senhor com temor e maravilha. Quando eles perguntam quem é esse, nós respondemos adorando a Deus. Respondemos quando viemos aqui para celebrar o nome e nós falamos, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que tem poder sobre as potestades do ar, aquele que é servido pelos anjos, aquele que foi revestido de poder pelo Espírito do Senhor e foi levantado para pregar aos cativos e nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. É aquele que pregou em parábolas para que aqueles que são incrédulos permaneçam na incredulidade, mas os eleitos de Deus conheçam os caminhos do Senhor. É aquele que detém todo o poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a natureza. Esse é Jesus e nós viemos aqui para adorar o seu glorioso e poderoso e bendito nome. Respondemos a essa pergunta com adoração. Sejamos crentes que confiam não apenas quando o mar está calmo, mas também quando os ventos sopram forte. Afinal, com o Senhor Jesus no barco, a travessia já está garantida e nós estaremos no novo céu e na nova terra, celebrando juntamente com o eterno Rei as glórias e as bênçãos que nos estão sendo prometidas desde a fundação do mundo. Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te rendemos pela tua constante presença na nossa vida. Ajuda-nos a obedecer os teus comandos. Ajuda-nos a confiar quando o Senhor nos manda a fazer alguma coisa, porque o Senhor vai garantir com que tudo aconteça conforme a tua vontade. Aumenta-nos a fé. Em meio à tempestade, aumenta-nos a fé. Em meio à tempestade, aumenta-nos a confiança. Em meio à tempestade, ajuda-nos a olhar na tua generosidade, no teu amor, na tua graça, que se revela
dia após dia em nossas vidas. Cuida da tua igreja que se reúne aqui. Do menor ao maior, ajuda-nos a confiar no Senhor e a descansar nas tuas graças e no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.